igreja devocional, em nome de Jesus. Quantos aqui já pastorearam? Levante sua mão. E ainda hoje não pastoreou, mas já pastorearam. Queridos, há uma grande dificuldade no nosso meio, e foi aquilo que o nosso irmão que cantou aqui, o hino de baixo meu, ele estava falando de pessoas para nos ouvir, pessoas que querem nos ouvir. Eu tenho a oportunidade de ter pastores comigo, pastor Bruno, pastor Moisés, presbítero João, que não pôde estar conosco, mas sempre que possível, às vezes na semana, parei pastor Bruno, falei, pastor, o senhor está meio triste, o senhor está meio... Eu quero ouvir. E tudo que o ser humano precisa é ser ouvido, porque o nosso silêncio sufoca a nossa alma. E o que tem sufocado os pastores são o silêncio, é o silêncio. O silêncio dos nossos problemas, o silêncio das pessoas que não compreendem a nossa vida, as nossas decisões. E numa dessas madrugadas, Deus me deu essa palavra, e hoje eu cheguei, veio que, como eu vim um pouquinho de longe, eu sou pastor lá em Caringá, ele lá em Jacarepaguá, e Deus falou tremendamente comigo nessa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos, e essa palavra é para pastores, para líderes, para você que talvez entrou aqui nessa manhã e a guerra na tua igreja está sendo muito grande, os teus obreiros não te entendem, as pessoas não te compreendem, a vontade que você tem de parar, e é para esse tipo de pessoa que eu vim pregar nessa manhã, porque Deus tem um tempo de fortalecimento, um tempo de restauração, um tempo de autoridade, um tempo de mudança de sorte, um tempo de mudança de história. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo de número 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vinda dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos. Isaque, pois, ficou em Gerar. Começou a cabeça, meu Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que o seu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz. Amém. Aí, pode fazer um fundo para mim? Pode? Queridos, o Antigo Testamento é um livro hoje que muitas pessoas, às vezes eu tenho amigos de todo jeito. Tem uns amigos que criticam o Antigo, tem outros que amam o Antigo, tem uns que criticam o Novo e outros que amam o Novo. Mas a Bíblia é uma só. E quando eu parei para analisar mesmo o Antigo Testamento, esse texto, eu vi a nossa vida. Eu vi a história do pastor. Eu vi a história de um homem de Deus que está lutando para viver uma vida realmente debaixo da provisão do Senhor. Entenda que Isaque estava herdando uma bênção. Isaque estava vindo de uma linhagem nobre, uma linhagem que a terra pôde ver, uma linhagem que, quando nós falamos de fé, nós mencionamos e ligamos ao nome de Abraão, o pai da fé, aquele que Deus revelou e disse para ele: olha, sai daí, olha para o céu, você viu? Sim, eu vi, eu enxerguei. Então, assim será a tua descendência. Olha, farei isso, eu vou te multiplicar, porque Deus é um Deus que trabalha com imagem. Deus é um Deus que não te vê como você é hoje. Deus te vê como aquilo que você será. Talvez o lugar que você está hoje é pequeno, mas Deus já está te vendo em um lugar grande, crescendo, ampliando suas fronteiras, ampliando sua tenda, ampliando o ministério, vivendo debaixo de uma plenitude de crescimento de Deus, porque o nosso Deus tem um pensamento no futuro, e você faz parte de um futuro de Deus. Por quê? Porque para ter futuro precisa-se ter o presente. Se você faz parte de um presente com Deus, você terá um futuro também vivido debaixo da presença de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Nós fazemos parte de uma história que não
o meio e o fim. E nós precisamos entender em que parte da história nós estamos. Porque Isaac não está vivendo um momento bom. Ele está vivendo um momento, olha como começa dizendo: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida dos dias de Abraão. O desafio que ele estava vivendo, Abraão não tinha vivido. O desafio que ele, o aperto que ele estava passando era maior do que aquele que o pai da fé havia passado. E parece que as coisas são assim. As dificuldades que antigamente os outros pastores tinham, parece que dobrou para nós. O Evangelho, hoje, para não ter que falar, o Evangelho tem crescido. O Evangelho tem ampliado tudo bem, eu concordo. Tem partes. Porque as coisas estão difíceis para um pastor hoje. Porque hoje o pastor tem tanta coisa que vem contra a sua vida, contra o seu ministério. Hoje o pastor é contrariado pela internet. Hoje o pastor é contrariado com a mídia. Nunca se investiu tanto contra o nosso trabalho como se tem investido hoje. O desafio tem de o quê, irmão? Tende a piorar. As coisas tendem o quê? A piorar. As aflições estão aumentando. E hoje, sabe o que acontece? Os pastores estão vivendo um tempo do silêncio. Um tempo de fingir, sabe o que, gente? Que está tudo bem. Sabe por quê? Hoje pregaram para a gente que pastor não pode ter fraqueza. Ou ensinaram a gente que o pastor não pode chorar. Ensinaram para a gente que o pastor não pode ter o seu momento de dor. Quando na verdade, aleluia, nós temos silenciado nossa dor. E isso tem trazido danos à nossa saúde física. O silêncio aprisiona a nossa alma. E a pior coisa é sofrer no silêncio. Os pastores hoje em dia têm sofrido no silêncio por quê? Porque nós não podemos dizer aquilo que queremos falar. Porque talvez a pessoa não esteja preparada para o fim. Mas deixa eu começar a pregar. Quando Deus fala para ele, fala assim: olha, não vai para o Egito não. Não fuja do meu propósito. Não fuja daquilo que eu te chamei. Não solte o cajado, o cordão que eu coloquei na sua mão, Isaac. Fique em Gerar. Fique em Gerar, rapaz. Eu sei que está difícil. Eu sei que a tua vontade é entregar o teu ministério. Eu sei que talvez a tua vontade, devido às dificuldades e circunstâncias que você está vivendo, era talvez deixar uma pessoa mais nova subir. Ou de repente ficar lá e colocar um outro na frente. Porque o teu problema não é com Deus. O teu problema não é com o diabo. O nosso maior problema são com as pessoas. Pessoas que não entendem, pessoas que não compreendem. E o diabo tem usado pessoas para neutralizar o nosso poder de ação como pastores. Mas quando Deus olhou para Isaac e falou: Isaac, fica em Gerar. Fica aí, meu filho. Fica em Gerar. E sabe o que eu descubro? É que a bênção é para quem fica. A bênção é para quem permanece. Aleluia. A bênção é para quem espera. A bênção não é para quem vai embora. A bênção é para quem fica. Aleluia. Você pode estar passando o problema que for na sua igreja, mas você ficou. Você pode estar chorando tanto que for com a sua família, porque só Deus sabe como sofre a família de um pastor, mas você permaneceu. E é por isso que em Gerar que Deus vai gerar a tua bênção. Aleluia. Aleluia. A bênção é para quem fica. Quando Ruth e Noemi e Orfa, me corrija se eu estiver. Ruth, Noemi e Orfa, de repente elas se encontram, acabou o filho, os filhos morreram. Ruth, Noemi e Orfa. De repente, Orfa olhou, beijou, disse que amava. Vai resolver ir embora. Tem gente que beija, tem gente que abraça, mas resolve ir embora. Resolve nos abandonar no momento da maior dor. Resolve nos abandonar no momento da maior luta, da maior dificuldade que você está passando na sua vida. Orfa foi embora, beijava, abraçava, mas não amava.
beijava, abraçava, mas não tinha uma ligação real com aquela mulher. Porque existem pessoas que nos amam enquanto nós podemos oferecer alguma coisa, e nem sempre é dinheiro. Às vezes é um status, às vezes é oportunidade, às vezes é liberdade na igreja, mas de repente aquela mulher não tinha mais o que oferecer. Quando ela não tem mais o que oferecer, tinha beijinho, tinha abraço, mas também tinha despedida. Ela foi embora, mas não é inútil. Mas ela falou assim: olha, meu Deus é o teu Deus, o teu povo é meu povo, eu vou junto com você. Eu quero que você nessa manhã glorifique, não fique triste pela órfã que foi embora, mas glorifique a Deus, porque Deus vai levantar pessoas para ficar do seu lado e que vão dizer: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, a tua visão é a minha visão, eu estou junto com você. Às vezes a gente valoriza por quem foi, mas glorifique por quem ficou, porque por detrás de toda a guerra tem seus despojos, tem os seus presentes. Por detrás de uma grande guerra nós temos presentes de Deus. Eu estou aqui com 2 pastores que foram presentes de Deus na minha vida depois de uma grande guerra. Olha para o seu irmão e diga: toda guerra tem presente. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: não desista. A vitória é para quem permanece. A vitória é para quem fica. A vitória é para quem confia no Deus que chamou. Porque se Deus te colocou em gerar, é lá que vai gerar mistério, é lá que vai gerar milagre, ainda que não pareça, ainda que a situação esteja difícil. Aleluia! É lá que Deus vai mudar nosso caráter, é lá que Deus vai mudar nossa história. Quando me colocaram para o Itaiangá, e pastor Anderson esteve lá muitas vezes, não ministrando sobre a fé, mas ele pode ministrar sobre a oferta, porque diversas vezes ele me ligou e falou: olha, pastor, estou colocando uma providência aí para ajudar no programa de TV, tá bom? Deus te abençoe, o senhor não sabe quando o senhor me abençoou. E a gente precisa ir lá fazer programação. O programa trabalho a gente não vai lá fazer. Então, quando me colocaram na igreja do Itaiangá, eu tinha vindo Sepetiba. Quem conhece Sepetiba aqui? Irmão, no mesmo lugar, prova. Ou lugar difícil. Mas foi ali que Deus tratou o meu caráter de uma forma. Eu tinha vindo de São Paulo, da igreja do apóstolo Roger Duque, esse que vocês assistem na televisão. Eu era auxiliar do apóstolo na sede. Uma multidão de pessoas, acostumado a pregar para a multidão, acostumado a fazer rádio, acostumado a uma série de coisas. Aí Deus me tira de toda aquela estrutura, de tudo aquilo, e me manda para Sepetiba, numa igreja que estava totalmente destruída, uma igreja debaixo de algumas coisas que haviam acontecido. E ali Deus me trata minha esposa, e Deus foi tratando. Porque nem toda dificuldade é para que nós venhamos morrer, mas é que Deus venha tirar de nós aquilo que não presta. É para que Deus venha tratar o nosso caráter, para que Deus venha forjar a nossa vida e a nossa história. E nós ficamos por ali 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, Deus me trouxe. E detalhe, a prova era tanta que na época a gente pagava R$1.000. Eu peguei a igreja vazia, um galpão, mais ou menos do tamanho desse, nós pagávamos R$1.000 na época. E eu falei para minha esposa: e agora?
saí daquela casa e parou no portão vazio. Porque era a igreja, uma casa e a minha casa. Você não more perto da sua igreja. Você precisa ter vida. Você precisa ter intimidade com a sua esposa, com a sua família. E tem crente que não tem sinônimo. Acha que não tem que chamar o pastor. E de repente o portão bateu. E meu irmão, sabe o que aconteceu? Aí minha esposa foi atender, eu falei, vai lá. E eu brincando, a bênção chegou. Pastor, quando ela chegou, ela voltou, olha, quem está lá é o Isaías. O que Isaías? Eu não conheço Isaías. Aquele menino que esteve aqui de manhã e tudo mais. Não sei quem é. Ela vai lá, o menino quer falar com você urgente. O menino ofegante. Pastor, eu vim atrás do senhor. Por que, irmão? Olha, pastor, eu estou com R$100 aqui e Deus me incomodou para eu vir trazer para o senhor. Não sei porquê, mas eu vim te abençoar.